Bom dia a todos. Meu nome é Tainá e eu vou apresentar esse trabalho junto com a Lívia e com a Viviane. Eu e Lívia somos da licenciatura em Ciências Biológicas e a Viviane é do bacharel em Ciências Biológicas, mas nós três estamos no 8º período do curso. A orientadora desse trabalho foi a professora Jaqueline Cavalcante e essa pesquisa surgiu de uma disciplina que nós fizemos juntas em 2021.1 com a professora Jaqueline, e lá nós apresentamos um trabalho que, a partir de setembro, nós começamos a conversar sobre trazer o tema do nosso trabalho e começar a se aprofundar mais nele numa pesquisa. Foi quando decidimos, então, começar a realizar todo esse trabalho. Pode passar. E o trabalho que a gente está apresentando aqui hoje faz parte dessa pesquisa maior, que tem como nome os impactos da pandemia de Covid-19 na educação e seus desdobramentos. O nosso maior objetivo é investigar quais foram os impactos da pandemia, tanto no ensino básico quanto no ensino superior no Brasil, e também analisar os seus desdobramentos na saúde mental dos estudantes, dos docentes e em outros profissionais da área da educação. No que diz respeito à metodologia da nossa pesquisa, o nosso trabalho se dá de caráter qualitativo, uma pesquisa de caráter qualitativo, do tipo descritivo-explicativa. E nós estamos fazendo uma análise de um extenso levantamento documental, onde viemos levantando muitos dados em vários sites, como vocês podem ver aqui, temos 12 sites, incluindo ministérios, a OMS, IBGE. E nesses sites a gente começou a buscar diversos dados do governo federal, informes, notícias, comunicados de imprensa, relatórios de pesquisas que já foram encerradas ou ainda estão em andamento, anuários, boletins e também notas técnicas. No que diz respeito no que nós nos embasamos teoricamente para fazer a nossa pesquisa, a gente se envolveu no que diz respeito à razão e à emoção. As duas foram, tanto a razão quanto a emoção, ao longo da história foram vistas de maneira diferente. Então, antigamente, uma dessas concepções que a razão e a emoção tinham se encaixava na concepção dualista, na qual elas eram vistas, um dos originários, dos autores originários foi o Descartes, na qual a razão e a emoção eram vistas de forma separada. O homem era constituído tanto pela razão quanto pela emoção, mas elas não estavam conversando, não ocorriam ao mesmo tempo. E a razão era mais valorizada do que a emoção, já que a emoção era vista como negativa, como algo que era perturbador e prejudicial à cognição e à razão. E isso influenciou até na educação, na qual os nossos alunos, os nossos estudantes, eles foram influenciados a desenvolver muito mais o aspecto cognitivo, trabalhar muito mais a razão do que a emoção. Já depois de um tempo, a razão e a emoção deixou de ser vista como algo separado. Então, alguns autores que a gente vai tratar aqui hoje, mais para frente, conversaram com essa concepção monista, na qual a razão e a emoção não conseguiram ser vistas de forma separada. Elas passaram a ser compreendidas como indissociáveis. Então, a partir do que a Tainá falou, o Spinoza, especificamente, ele não vai seguir essa visão dicotômica, separando razão e emoção em dois lados diferentes, mas ele vai acreditar nessa insociabilidade entre razão e emoção, e também na ausência de hierarquia entre elas. Ou seja, nem o corpo comanda a alma, nem a alma comanda o corpo, de acordo com Spinoza. Então, de acordo com ele, o afeto ele seria caracterizado de duas formas. Ou seja, o afeto, onde nós somos afetados de maneira física,
e o afeto onde sofremos modificações corporais e mentais através de sentimentos e emoções. Então, é possível dizer que o afeto é como uma mudança que ocorre no corpo e na mente dos indivíduos a partir de encontros entre eles, nos quais eu afeto e sou afetada pelo outro. Ou seja, o afeto ele tem a capacidade tanto de aumentar quanto diminuir a potência de vida de um indivíduo. Ou seja, como, por exemplo, quando nos sentimos felizes ou quando nos sentimos tristes, quando nos encontramos com uma outra pessoa. Pode passar. Já Vygotsky ele vai seguir essa mesma linha de raciocínio do Spinoza, não criticando, né, criticando a concepção dualista e defendendo o papel do afeto na construção do indivíduo, no sentido que quando o afeto ele era eliminado das reflexões, o humano era perdido do homem e toda a sua essência. Então, ou seja, não há como a gente pensar e agir contra o afeto, já que nós conseguimos fazer essas coisas por causa dele. Então, dessa forma, o Vygotsky ele analisa o afeto no contexto social, onde é possível identificar a forte influência cultural no desenvolvimento de um indivíduo, sendo percebida a partir de internalizações de conceitos e experiências vivenciadas de acordo com o tempo. Isso porque Vygotsky ele não acredita que existe a possibilidade de analisar o cognitivo e o afeto de maneira separada, sendo ambas consideradas, inclusive por ele, como uma das principais... Sendo essa diferença, né, ela era vista como uma deficiência da psicologia tradicional, as duas vistas de maneira separada. Então, quando a gente analisa no contexto escolar, o professor ele não atua apenas como um transmissor de conhecimento. Ele acaba atuando como mediador na aplicação do afeto como uma ferramenta no processo de aprendizagem e desenvolvimento. Ou seja, sendo o professor não apenas o único a implementar esse afeto, né? Porque os alunos acabam interagindo com toda a comunidade escolar, seja com inspetores, diretores, outros professores, alunos. Então, tudo isso acaba tendo um papel muito importante no desenvolvimento do indivíduo. Pode pensar. Agora, entrando no contexto da pandemia, a gente tem vivenciado, né, e tendo que lidar com a disseminação mundial do vírus SARS-CoV-2 desde o final de 2019. E isso acabou fazendo com que, a partir de março de 2020, aqui no Brasil, a gente tivesse que realizar um isolamento social para tentar conter essa disseminação do vírus. E esse isolamento social acabou impactando em diversos âmbitos da sociedade brasileira, como, por exemplo, na economia, onde teve um aumento do índice de desemprego, como um aumento na inflação, problemas na gestão de saúde pública, nas nossas relações sociais. Mas, voltando para a parte da educação, quais foram os impactos que a pandemia influenciou na educação? Pode. Quando a gente pensa em isolamento social, a primeira coisa que vem foi o fechamento das escolas e universidades, que foi necessário realizar logo no início da pandemia. E isso acabou acarretando um adoecimento físico e mental da comunidade escolar e universitária. Claro, obviamente, que esse adoecimento não foi decorrente apenas do isolamento social, mas o isolamento foi principalmente um dos principais responsáveis por isso. Um outro impacto foi a adesão ao ensino remoto, que consequentemente acabou aumentando as desigualdades sociais existentes, como outras desigualdades como raciais, de gênero, etária, econômica, e outras desigualdades já existentes, como, por exemplo, desigualdade no ensino público e privado, onde alunos do ensino privado acabavam tendo mais facilidade em acompanhar as aulas do que alunos do ensino público, quando a gente acaba olhando as estatísticas. Outro aspecto é o aspecto da insegurança alimentar, já que, como eu tinha dito anteriormente, o fato de ter aumentado o índice de desemprego, de inflação, a falta de ir das escolas, isso acabou prejudicando a alimentação dos alunos, visto que alguns alunos se alimentavam apenas quando iam para a escola. Então, isso acabou prejudicando ainda mais a saúde deles. Isso fez com que também aumentasse o índice de evasão escolar e universitária, já que muitos
muitos estudantes tiveram que abandonar os seus estudos para irem trabalhar e conseguir sustentar sua família ou auxiliar de alguma forma. Ou então eles não possuíam os equipamentos necessários para acompanhar as aulas, ou então um espaço adequado para conseguir assistir às aulas. Então, tudo isso acabou dificultando e aumentando as perdas em relação à aprendizagem. Só que tentando não olhar apenas o lado negativo das coisas, um pequeno lado positivo nisso tudo foi a criação de novas tecnologias, recursos, práticas educativas suscitadas pela suspensão das aulas e atividades presenciais. Enquanto fazíamos o nosso levantamento, nós observamos que os impactos da pandemia na saúde mental têm sido um tema de grande preocupação. Para exemplificar, a gente trouxe aqui algumas notícias que nós encontramos no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Essas notícias falam sobre o debate sobre a saúde mental de crianças e adolescentes durante audiências na Câmara e audiência pública, sobre conferências online que abordavam a saúde mental nos tempos de pandemia, sobre o aumento da violação dos direitos relacionados à pandemia e sobre o aumento de denúncias relacionadas à pandemia também. Além do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nós também encontramos alguns dados importantes no site da Organização Pan-Americana. Esses documentos são notícias, artigos que a gente trouxe aqui para exemplificar, mas no nosso levantamento tem muito mais documentos. E esses documentos falam sobre a negligência, a falta de reconhecimento dos impactos da pandemia na saúde mental nas Américas, fala sobre uma necessidade de uma priorização da prevenção ao suicídio, artigos que falam sobre os efeitos da pandemia na saúde mental de indivíduos e coletividades, sobre a saúde mental de crianças e adolescentes, sobre a saúde mental de universitários durante a pandemia. Então, diante dessas informações, a gente achou interessante levantar o seguinte questionamento: qual é o lugar da dimensão afetiva nas políticas e propostas educativas para o enfrentamento das dificuldades decorrentes da pandemia? Nós não temos a resposta dessa pergunta, mas investigar e tentar respondê-la é um dos principais objetivos do nosso trabalho. Mas para guiar a nossa reflexão, encerrar o nosso trabalho, gostaríamos de deixar aqui uma frase muito importante do Paulo Freire. O que importa na formação docente não é a repetição mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao ser educado, vai gerando coragem. E esses foram as nossas referências. E muito obrigada pela atenção.